No começo eu até pensei, na hora que eu briguei com ela, na hora que eu tive aquela briga com Perpétua, eu pensei em contar a verdade pra ela. Eu disse, eu vou contar tudo pra ela. Mas depois eu recuei. Eu tive pena, não tive coragem, ela não ia aguentar. Ah, não ia mesmo. E o ódio dela ia ser tanto que eu não quero nem pensar no que poderia acontecer. Novela Tieta, capítulo 49, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe o seu like, o seu comentário também ajuda muito. Comente aqui de onde você assiste a novela, a cidade e o estado que você assiste a sua novela. E também eu peço que, por favor, vocês sejam membro aqui do canal. Só sendo membro aqui do canal, vocês podem assistir a novela como vocês assistem na TV. Vamos lá? O coronel chega na igrejinha e fala que finalmente encontrou ela, Imaculada. Ele grita para Imaculada sair do esconderijo, mas quem aparece é Letícia, que conta que viu um vulto saindo dali e entrou para ver o que era. O coronel acha estranho, mas manda ela ir embora. E pensa sozinho que ela deve estar escondendo algo ali e vai vasculhar o lugar. Na casa de Perpétua, a Letícia procura por Peto, mas ele não está em casa. Na igreja, Arthur encontra o pente de Imaculada e fala que é cheiro dela. A cena vai para o Bento, contando que o coronel já foi, e Peto leva Imaculada escondida em um lençol. No Mangue Seco, Osnar chega na casa de Carol e pede para não contarem para ninguém que ele está ali. Laura e Silvana saem e Osnar fica cuidando de Carol. Na casa de Dário, Silvano fala que então Modesto e Osnar dividem a mesma moça? Dário fala que é só suposição deles. Silvana fala que pelo jeito que Osnar olhou para ela, parece que se importa muito com ela. Na rua, Amorzinho e Sinira veem Peto com uma trouxa e perguntam o que é, mas ele sai sem responder. No bar, Arthur mostra o pente e o espelho que encontrou na igrejinha e fala que alguém deu cobertura para ela. Todos os homens falam que não foram eles. Ele diz que se descobrir quem foi, esse alguém vai pagar. Arthur sai e Amintas fala que deve ter sido Osnar. Na praça, Letícia conta que o coronel e Drapizomba foram na igrejinha e Bentinho conta que foi ele quem levou a Imaculada para fora da igreja e que Peto a levou para o novo esconderijo e vai mostrar para ela. No circo, Bafo de Bode fala no megafone que a Rolinha está no circo. Letícia pede para ele falar baixo e pede para ele deixar ela ficar ali. Bafo de Bode diz que pode, mas só essa noite. E ele vai para o Mangue Seco para fingir que não sabe de nada. As crianças se despedem de Imaculada e ela agradece muito. Na fazenda, Arthur tira todos do castigo, menos Filomena, e conta que vasculhou toda a igrejinha, mas ela fugiu antes. Por fim, fala que vai mover céus e terras para trazê-la de volta. Na casa de Modesto, ele acorda a Aida e reclama dela estar dormindo porque ficou fazendo caridade e manda ela ir pro quarto. Modesto fica de olho nas crianças e manda os meninos ir embora. No Mangue Seco, Silvana chega e a mãe começa a reclamar dela por não parar em casa. Silvana pergunta sobre a carta que o pai recebeu. E nesse momento, Marcolino e Juraci começam a falar sem parar e Silvana entra. Na casa de Carol, Osnar cuida dela com muito carinho. A cena vai para Ricardo, pensativo em seu quarto. Na casa de Tieta, ela também pensa nele e lembra de quando se pegaram nas dunas. A cena vai para Tonha, sozinha e triste. Na pensão, Bebê reclama dos galos. Elisa chega e Bebê entra. Rosalvo pergunta se ela veio por causa dele, mas Elisa fala que veio ver a dona Milu. Milu e Carmozina chegam e Elisa conta que Tonha não está bem. Milu diz que vai vê-la. No bar, Timóteo bebe leite e fala dos problemas de estômago dele e Ninete, mas logo muda de assunto. Chalita e Amintas perguntam por que ele não fala da Ninete. Ele fala que mal a conheceu e pergunta se eles têm notícia de Jairo, mas ninguém o viu. Na casa de Tieta,
Araci fala para a Tieta que vai continuar com Perpétua porque está acostumada, mas vai mandar a prima dela ficar ali. Araci sai e Leonora chega, mas não dá muita conversa para Tieta e logo sai. Na igreja, Carmosina e Sinira contam que Petro estava com uma trouxa ontem à noite. Perpétuo pressiona Amorzinho para dar uma resposta para Xalita e fala que Petro vai ter que se explicar. Na prefeitura, Leôncio conta que Ascânio chegou cedo, mas já saiu. Leonora pede para avisar que ela foi ali e sai. Na pensão, Bebê fala que Ascânio vai dar trabalho para eles. Rosalvo fala que se isso acontecer, o Dr. Mirko cuida disso. Na casa de Tonha, Dona Milu chega e fala que Elisa está preocupada com ela e pergunta o que está acontecendo com ela. Na casa de Modesto, a empregada conta que Aida saiu cedinho e Modesto fica preocupado. No Mangue Seco, Carol acorda e Osná conta que ela ficou doente e até delirou. Carol fala que é culpa da chuva e que ficou trancada por fora. Osná pergunta se foi alguém que fez isso com ela. Carol fala que foi culpa dela e se ele brigar com ela agora, ela pode piorar. Depois pergunta se ele ficou ali cuidando dela esse tempo todo, mas Osná fala que só veio essa noite. Carol fala que tinha alguém ali e ela até pensou que era a mãe dela, que já morreu, e pergunta quem estava ali. Osná fala que sabe e foi ela que foi avisá-lo que ela estava doente, a dona Aida. E Carol fica sem reação e se assusta da esposa de Modesto ter ido ali. No correio, Carmosina briga com Araci por mandar dinheiro para a igreja. Nesse momento, Amorzinho e Sinira chegam falando para Carmosina que ela não sabe quem chegou. Na rua, Gladstone fala que disse que voltava e estava com saudades e conta que uma coisa que ele trouxe vai deixá-los muito tristes. Carmosina acha que é a esposa dele, mas Gladstone mostra Jairo, triste. E ele conta que a patrulha parou ele e levaram a Marinette dele para o depósito e chora com saudade da Marinette. Na casa de Tieta, ela contrata Dora, prima de Araci. Ascânio chega e fala que veio falar com ela mesma, Tieta, e fala que veio pedir a mão de Leonora em casamento. Ascânio chega na casa de Tieta e fala que precisa falar com ela. Tieta manda ele falar. Ascânio fala que quer pedir a mão de Leonora em casamento. Tieta pergunta se Leonora sabe disso. Ascânio fala que não e que pensou nisso à noite. Tieta então disfarça falando que a família dela pode encrencar. Ascânio fala que moveria céus e terras para casar com ela e pergunta a Tieta se ela é contra. Tieta fala que se fosse só por ela, Leonora seria toda dele. Ascânio fala que então tá certo, eles vão se casar. E Tieta faz uma cara. Na cena seguinte, Jairo fala que os guardas tomaram a Marinette dele por causa dos documentos e reclama que foi tudo por culpa dessa estrada nova. E fala que Dário estava certo, esse progresso só atrapalha. Carmosino o acalma e fala que segundo ele vai no depósito e tira a Marinette. Na outra cena, Osná conta que foi Aida que foi chamá-los, mas não parecia brava. Pelo contrário, ela parecia bem preocupada com ela. Carol fica assustada de Aida ter cuidado dela e se pergunta, será que quando ela estava variando, ela falou algo? Na outra cena, Milu consola Tonha e fala que a entende de verdade. Tonha fala que não vê sentido em comer ou se arrumar e fala que não sabe mais o que fazer da vida e que era melhor ele ter levado ela com ele. Milu fala que ela tá viva e que é pra nunca mais repetir isso. A cena vai pra Elisa pedindo ajuda a Tieta pra falar com a mãe. A cena muda pra Tieta aconselhando Tonha a se levantar. Tonha fala que não tem vontade de nada, só de morrer. Tieta fala que é o que vai acontecer se ela continuar assim. Na outra cena, Perpétua fala que é capaz de Tonha ficar como ela. Mas Timóteo fala que duas igual a ela ele não vai aguentar. Ele sai e Pétua sai de fininho, enquanto Perpétua grita por ele para saber que trouxa era aquela que ele estava carregando.
Na outra cena, Imaculada acorda e se olha no espelho, mas atrás dela vê uma pessoa passando e fica extremamente escaldada. Na cena seguinte, as rolinhas conversam para ver quem é a melhor rolinha do coronel. Arthur chega e fala para elas pararem de falar alto. Na outra cena, Leonora chega e Tieta manda ela ir falando o que aconteceu na noite passada, já que o Ascânio foi ali e pediu a mão dela. Leonora fala que levou o Ascânio à loucura, mas não foi até o finalmente. Deixou ele louco, justamente para ele tomar essa atitude. Tieta fala que ela está sendo desonesta e que ela não pode apagar o passado dela e que ela vai fazer como Helena e acabar com a vida dele. Leonora fala que Ascânio tomou a decisão dele e ela, Leonora, também. Agora só falta ela, Tieta. Na outra cena, Gladstone mostra como funciona o descascador de batatas e Dona Milu e Carmosina ficam basbacadas. Na cena seguinte, Silvana chega para mergulhar e Dário chama a Laura para ir com eles, mas ela recusa e Silvana e Dário saem sozinhos. Na outra cena, a Minta chega na casa de Modesto e fala para ele que a casa dele está precisando de uma reforma e fala que espera por ele na loja dele. Ele sai e Marcolino chega. O Modesto pergunta se a Aida está em casa. Está na casa dele, mas ele diz que não. A cena vai para Osnar cuidando de Carol. A Aida chega e Osnar sai. Mas Carol fica super envergonhada e fala que precisa falar uma coisa para ela e que... Mas nesse momento a Aida interrompe e fala que ela precisa, nesse momento, é comer. Na outra cena... Leonora chega na prefeitura e Ascânio a abraça e falou que saiu tudo do jeito que eles queriam. A cena volta para Carol, perguntando a Aida se o marido dela sabe que ela está ali. Aida fala que não, e nem tem porquê. Carol se desculpa e fala que assim que melhorar ela vai embora. Aida se faz de desentendida e fala que quando ela melhorar elas conversam melhor. Na outra cena, Osnar e os caras do bar zoam Arthur pelo escândalo que ele fez por causa da rolinha. Osnar fica de olho nas crianças armando algo. A cena vai para Sinira, lamentando pelo que aconteceu com Jairo. E Amorzinho fala que vai falar sim pro pedido de Xalita. A cena muda para Amorzinho falando para Mintas que vai dizer sim para Xalita. E pergunta o que ele acha disso. E a Mintas fala que se ela precisa casar, essa é a única opção. E Amorzinho fica decepcionada. Na outra cena, Perpétua vê Gladstone entrando na casa de Tieta. Ela corre para falar para Ricardo ir visitar a tia, e ele vai. Na outra cena, Carmozinha fala que chegou a carta para Ascânio. A cena vai para a prefeitura, onde Bebê e Rosalvo falam do patrão deles, e Ascânio fala que está curioso para conhecê-lo. Carmozina chega e entrega a carta para Ascânio, e ele fala que é do investigador que está procurando o Arthurzinho. Na cena seguinte, Silvana sai da água, falando que a água está muito fria. Dário fala para ela ter cuidado para não ter cãibras. Ele entra na água e se afoga, começa a se afogar, muito provavelmente por causa das cãibras. Silvana vê e vai lá salvá-lo. Ela o arrasta pela areia e vê que ele bebeu muita água. E começa a fazer respiração boca a boca. Mas depois ela se perde, começa a beijar ele de verdade. Ele acorda e ela continua beijando nele, e ele tentando tirar ela, se explicando, falando para ela não contar isso para ninguém, que ele se afogou, senão ele vai perder toda a reputação dele. E fala para não contar para Silvana, e ela continua beijando, se esfregando nele, e ele corre. E Silvana fica louca de tesão e pula na água gelada. Na outra cena, Arthur pergunta por que ela, Filomena, ajudou a Imaculada. Filomena fala que Imaculada era diferente, não tinha rédeas, e fala para ele esquecer Imaculada. Mas ele fala que o dia que ele fizer isso não se chamará mais Arthur da Tapitanga. A cena vai para Osnar seguindo as crianças e descobrindo sobre Maria Imaculada. Ela tenta correr, mas ele a segura, e ela pergunta o que ele vai fazer. Na seguinte, Modesto chega na casa de Carol e Aida tá cuidando dela. Ele fica louco e se esconde e quase desmaia, esmagando as frutas que tinha trazido na mão. Na outra cena, Gladstone conversa com Tieta. Ricardo chega e pergunta se ele atrapalha algo.